Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o novo traçado do KNO que está sendo inaugurado em agosto lá em Nova Odessa. Até onde eu sei, o Jeep Sim, que é o nome desse traçado, é inédito e eu tive a oportunidade de treinar lá para conhecer e entender os pontos chaves que tiram aqueles décimos de segundo preciosos na volta. E já que eu recebi diversas perguntas sobre esse novo traçado, eu decidi fazer esse vídeo daqui, onde eu vou explicar ponto a ponto, curva a curva, e eu vou mostrar os pontos que você tem que prestar mais atenção nesse traçado para que você consiga ter bons tempos de volta, não ser ultrapassado em determinados pontos. Conseguir ultrapassagem basicamente é para que você consiga ir bem nas suas próximas corridas lá, seja entre amigos ou até mesmo em campeonatos. Ei piloto, beleza? Eu sou o Estevão e criei esse canal aqui para ajudar você a competir de igual para igual, até mesmo contra os melhores pilotos do grid. E olha só, antes de começar o vídeo, eu só quero dar um lembrete aqui que eu tô organizando uma corrida entre inscritos. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e eu tô deixando o link para você participar do grupo no WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, que é uma corrida que está sendo organizada, vai acontecer em setembro, então presta atenção na data que você está assistindo esse vídeo. E outra coisa, eu tenho algumas observações para fazer sobre esse vídeo explicativo, tá? Primeiramente, as oportunidades que eu tive de correr lá, eu estava fazendo coach, então eu não consegui dar uma volta 100% limpa, 100% boa. Mas o tempo que eu corri lá deu para entender ali os pontos chaves do traçado e vai dar para ajudar você aí a conseguir bons resultados nas suas corridas. E estudando um pouco o traçado, assistindo a minha onboard ali, eu reparei alguns pontos que eu mudaria, que eu faria um pouquinho diferente. Eu vou comentar aqui com vocês também nesse vídeo. E além disso, pessoal, ó, esse traçado ele é bem contraintuitivo, tá? Então vai ter situações ali que você vai imaginar que você tem que fazer uma coisa, mas na verdade você tem que fazer outra, senão uma, não vem tempo de volta e outra, você abre porta para ser ultrapassado. Então presta atenção nesses pontos, eu vou deixar bem claro no vídeo. E aqui, antes que vocês me perguntem, eu já vou dizer, o tempo de volta ideal nesse traçado aqui é entre 59 e 59 segundos e meio. Esse é o tempo ideal ali para você que pesa por volta de 90 quilos. Sendo que eu ouvi boatos de pilotos que conseguiram bater na casa dos 58 segundos. Só que também eu não sei o peso dele, de repente eles têm 80, 75 quilos ali, dá uma diferencinha também, tá? Mas se você conseguir virar ali na casa dos 59, já é um excelente resultado, mesmo que seja 59 alto. E para você que vai correr uma primeira vez lá, não tem tanta experiência, se você conseguir andar ali na casa do 1 minuto até 1 minuto e 5 décimos, também é um bom resultado, tá? Mas quanto mais baixo for o tempo, melhor vai ser para você. Então, vamos para a volta rápida. Então olha só, pessoal, iniciando a volta rápida aqui, ó, já na curva 0, essa daí que eu tô contornando agora, para abrir a volta você pode fazer ela um pouco mais aberta, tá? Mas se liga, porque no final da volta eu vou dar uma outra dica, na verdade eu vou dar duas dicas extras sobre esse ponto. Então presta atenção, para abrir a volta não tem problema fazer ela mais aberta assim. E já indo para chicane não tem muito segredo, é só você ir cruzando a pista, passando bem perto ali da zebra interna de entrada e também passando bem pertinho da zebra de dentro do lado da saída da chicane, tá? E aí, antes de ir para a curva, a que seria a curva 1, né, em outros traçados, você usa até meia pista no máximo, tá? Então, chegou perto aqui da zebra da direita, depois perto da zebra da esquerda, usa até meia pista, e a entrada dessa, que seria a primeira curva em outros traçados, né, se não tivesse a chicane, você faz ela com ápice um pouco antecipado, tá? Aqui funciona bem porque no traçado você vai sair lá pro fundo, você não vai precisar fazer uma curva tão fechada. Então, nesse caso aqui, cabe sim um ápice antecipado, você passando quase por cima dessa faixa verde aí, tá? Que é o concreto. Só não recomendo atropelar muito porque o kart pula bastante aqui se você for muito agressivo nela. Mas dá para chegar bem pertinho dela aí. E na hora de sair você deixa o kart, você espalha ali até o verde também. Não precisa exagerar muito, senão você pode ir lá pra grama também, isso aí não é interessante. Já na reta em descida para a curva da morte, você já desce cruzando sentido essa outra chicane aí que eu acabei de passar. É importante você fazer isso porque essa descida, o vácuo funciona muito, tá? Então, se você demorar muito para cruzar a pista ali,
pode ser que venha um outro piloto e te ultrapasse. E outra coisa, não abre muito para fazer a curva da morte pelo mesmo motivo. Pode vir um outro piloto por dentro e te passar. Então você vai usar no máximo meia pista e se você vê que tá o cara muito colado ali, faz essa curva um pouquinho mais fechada para evitar uma ultrapassagem, isso durante a corrida, tá? Se você tiver em volta rápida, no quali, pode ir até o meio da pista ali que vai dar certo, você vai conseguir fazer uma boa tomada de curva. E uma outra dica também aqui nesse mesmo ponto para a entrada da curva da morte é o ponto de frenagem. Olha só, o ponto de frenagem é mais ou menos aí um pouquinho antes dessa barraca aí que fica um fiscal. E aqui tem dois jeitos de fazer a curva. Você vai querer dar uma baita de uma patada ali pro kart, dar uma segurada na velocidade, só que o kart ele fica muito arisco. Então olha esse outro exemplo aí que eu dei uma patada ali, eu quase perdi o kart. E se você não tiver muita experiência, você pode acabar não conseguindo segurar o kart e ele rodar ali, e aí pronto, você estragou sua volta, se tiver na corrida, estragou sua corrida. Se você for um pouco mais iniciante, eu recomendo que você freie um pouquinho antes e freia um pouco mais suave, não dá uma patada tão forte. Só pressiona o pedal até o fim do curso dele, sem pressionar muito, tá? Pra não travar as rodas de trás. E aí quando você entrar nessa primeira parte, que ela forma tipo uma chicane também, né? Quando você passar por esses pneus aí que eu tô passando agora, aí sim você pressiona com mais força, faz a tomada da curva e já volta acelerando. E aí na saída da curva da morte, toma cuidado também para não extrapolar essa zebra verde aí. Se você for muito para fora aí, esse trecho ele é uma descida muito íngreme. Então vai ser difícil de você voltar para a pista. Inclusive, olha esse outro exemplo aí que o piloto que estava na minha frente, ele acabou dando uma espalhada demais ali e eu me aproximei muito dele por conta disso. Mas durante a corrida, esse é um ponto que é comum errar, tá? Muitos pilotos acabam extrapolando nesse ponto. Só que uma forma de você se defender caso você não tenha sido ultrapassado, porque o cara atrás de você ele vai sair mais forte nesse trecho que você, isso é inevitável. Uma forma de você se defender é você não espalhando demais aqui. E olha só, essa próxima curva ela é contra-intuitiva. Naturalmente você vai querer jogar o kart ali mais por fora ali para você ter um bom ângulo de ataque para aquela próxima curva, que inclusive é uma curva muito importante desse traçado. Só que se você for muito por fora, olha só o que acontece, o piloto ele abriu demais e aqui você tem que fazer uma linha reta. Olha só, nessa abertura que ele deu para ter um ângulo de ataque melhor para a próxima curva, eu coloquei por dentro ali e fiz a ultrapassagem nele. Então toma cuidado com isso, tá? A saída da curva da morte, a próxima descida, que é a descida ali do bunker, você faz praticamente em linha reta. Você não precisa chegar muito perto da zebra, fazer ela muito fechadinha, mas você não pode dar espaço de um kart ali para o cara colocar por dentro e você vai ser ultrapassado, tá? Então basicamente é só você descer praticamente em linha reta ali, tem até uma marca mais escura ali no asfalto para você seguir, e se você seguir essa faixa mais escura aí, você vai ter uma boa aderência para freada e também para tomada da próxima curva. E essa curva, como eu disse, ela é extremamente importante, você não pode espalhar demais nela, porque se você espalhar demais, você vai ficar sem ângulo para a próxima. E estar bem posicionado aqui nesse trecho da pista é importante, porque depois dessa freada você não vai frear mais até lá em cima, então é um ponto de aceleração muito longa, você vai ficar com o pé no acelerador até lá em cima. E quanto mais tempo de acelerador você tiver, mais vantagem você vai ter sobre os outros pilotos. E olha só, um outro ponto de atenção também é nessa sequência, você vai fazer essa próxima curva normal, vai espalhar ali até a zebra que tem esse concreto verde aí. Só que ao invés de você puxar para dentro de novo para você ter ângulo para a próxima curva, você vai seguir essa zebra. Repara aí nesse vídeo aí que eu mostro também, eu aponto ainda para o piloto que está atrás de mim, querendo dizer para ele acompanhar a zebra, para ele não abrir demais, pelo mesmo motivo anterior. Se você abre demais ali, além de você alongar o seu traçado, você ainda abre a porta para um outro piloto que sai um pouco mais forte do que você naquela curva, colocar por dentro. E aqui, meu amigo, colocou por dentro, a curva é para preferência dele, esquece, você não recupera mais a posição, você vai perder a posição se você fizer isso, beleza? Então aqui você saiu por dentro, saiu perto da zebra, se mantém perto da zebra, ó, você não pode dar espaço de um kart. E repara que quando esse piloto que está na minha frente, ele abre para fazer essa curva, eu chego perto dele. E em uma outra circunstância em que ele não abriu, por mais que eu sair mais forte que ele acaba me bloqueando na subida. Então o máximo que eu consigo fazer aqui é dar uns totozinhos nele, ajudando ele a ganhar a velocidade para essa subida.
subida, tá? Então essa é a ideia. Por mais que aqui você saia um pouco mais lento que o piloto que está atrás de você, você acaba bloqueando ele, porque por fora ali não tem como passar nesse trecho da pista, até porque a próxima sequência de curva é pro lado direito. Então se você seguir isso que eu tô falando, você vai estar em vantagem com relação ao outro piloto, caso ele cometa a loucura aí de tentar colocar por fora. Bom, nessa subida aí ela é praticamente em linha reta, só tem que se atentar nesse finalzinho, ó. Você vai passar por cima desse concreto verde, você não vai pegar a primeira zebra e você vai pegar a segunda zebra, dar uma beliscadinha nela e já emendar para pegar na outra zebra pro lado esquerdo da pista. E nessa saída de curva aí, toma cuidado para não espalhar demais, porque ali tem um degrau praticamente de zebra e passar ali vai fazer você perder tempo. Além de que, se um piloto conseguir fazer por dentro e colocar de lado ali, ele vai ter a preferência para a próxima curva. E aí você acaba ficando em desvantagem com relação a ele, tá? Então, tenta ficar ali até a metade da pista. É a melhor das hipóteses, tá? E aí indo para o trecho final do circuito, o ponto de frenagem para essas últimas curvas aí é mais ou menos aí nessa zebra. Então você vai dar uma patada no freio bem forte e aqui você vai atrasar um pouco o ápice. Você vai fazer um ápice um pouco tardio e continuar por dentro, tá vendo? Eu não uso nem meia pista aqui nesse caso. Então ficar bem por dentro. E aqui vai uma dica, se você fizer bem por dentro aqui, ó, esse trecho, e aqui eu podia ter feito até um pouco mais por dentro aqui, que ia me dar um pelinho de tempo a mais aqui na minha volta. Aqui já é a reta final do traçado e basicamente, de um modo geral, acabou aqui. Mas, se você tiver em classificação, você vê que você deu uma volta muito boa, sua volta tá perfeita. Se você seguir reto, ao invés de ir cruzando a pista para chicane, você ainda pode encurtar um tiquinho ali o seu trajeto e vai te dar ali um pelinho de tempo a mais aí, que pode ser a diferença entre a pole e um segundo lugar, por exemplo, tá? Então seguir reto aqui pode te dar um pelinho de tempo, mas ó, presta atenção que se você fizer isso, você vai matar a próxima volta. Você perde a próxima volta, tá? Porque você vai estar sem ângulo para fazer a chicane e pronto, você estragou a volta. Então só faça isso no caso de, eu fiz uma volta perfeita aqui, eu quero ganhar esse pelinho a mais. Aí vale a pena, tá? Caso contrário, não faça isso porque você vai estragar a próxima volta e jamais faça isso em corrida. E você reparou que eu falei pouco sobre frenagem aqui nesse traçado, né? Porque muitas dessas curvas você realmente não precisa frear. Apesar de muitos pilotos acharem que precisa de freio na maioria das curvas, muitas delas você consegue fazer sem frear e, para falar a verdade, elas são praticamente acelerando no máximo, dando uma levantadinha no pé do acelerador ali no máximo. E se você quiser entender melhor sobre como saber se você faz uma curva freando, se você faz pé embaixo, se você só dá uma levantadinha no pé para fazer uma curva, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na tela para você agora. Nesse vídeo eu mostro exatamente como os pilotos mais experientes passam por curvas que parece que precisa frear sem frear. E para falar a verdade, a maioria deles fazem essas curvas praticamente com o pé atolado no acelerador. E no final da volta isso dá uma baita diferença nos tempos. Então, vá lá assistir que esse vídeo vai te ajudar pra caramba, inclusive nesse traçado daqui.